Pode começar. A gente vai ficar mutado, vocês fazem a apresentação, depois eu vou passar a palavra para o professor Rafael, a gente sai da sala não, a gente muda de sala para fazer, esqueci o nome de novo, como é que a gente chama? A correção, não, a correção é agora, tem outro nome que eu esqueci, esqueci de novo, que a gente vai deliberar a nota, deliberar é o nome da palavra, e aí a gente volta para falar com vocês, tá bom? Deixa eu só fazer a apresentação. Então, boa noite, nós vamos começar a defesa do trabalho de graduação da Carolina e da Graziele, com o título Estudo da cinética da pirólise da madeira de eucalipto residual da produção de papel. Meninas, vocês têm até 15 minutos para apresentar, boa sorte. Então, boa noite. Meu nome é Graziele Aparecida, minha dupla é a Carolina Doriti. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de graduação, que é o estudo da cinética da pirólise da madeira de eucalipto residual da produção de papel, e a nossa orientadora é a professora doutora Mônica Felipe. Uma das consequências da globalização foi o aumento da geração de resíduos sólidos. E a indústria, portanto, teve que passar a se preocupar com os resíduos gerados em seu processo, tendo que pagar para dar a destinação correta em aterros sanitários. A indústria do papel, por sua vez, ela tem como matéria-prima principal a celulose, que é derivada da madeira. E estudos apontam que em torno de 30% do que é extraído da madeira são resíduos que não podem ser utilizados para a produção da polpa. Visando agregar valor a esse resíduo da madeira de eucalipto, esse trabalho teve como objetivo o estudo do reaproveitamento energético da pirólise da biomassa de serragem de madeira de eucalipto, a determinação dos parâmetros cinéticos, que são a energia de ativação e o fator de frequência, para poder propor um mecanismo para a reação, e a determinação da entalpia de reação de pirólise para entender melhor quais são as energias envolvidas no processo. Bom, então quando nós vamos passar qualquer tipo de material para um processo, é interessante que a gente conheça bem o material que nós vamos trabalhar. Isso possibilita, inclusive, que a gente preveja o comportamento desse material quando ele for processado. Tendo isso em vista, nós fizemos um levantamento bibliográfico acerca da composição da biomassa de eucalipto e observamos que ela é composta majoritariamente por celulose, que a estrutura está na figura 2, hemicelulose, que a estrutura está na figura 3, e lignina, que a estrutura está na figura 4. A pirólise ela é uma tecnologia de conversão térmica que ocorre em atmosfera totalmente ou parcialmente inerte. E como podemos ver na figura 5, ela tem como produto final três frações principais. A fração sólida, que é o carvão, a fração líquida, que é o bioóleo, e a fração gasosa, que são gases não condensáveis. A pirólise tem como objetivo maior formar produtos com densidade energética maior do que a biomassa, através da quebra de moléculas complexas, como podemos ver na figura 6, a quebra da celulose, formando moléculas menores que vão de metano até benzeno. Bom, existem algumas condições, alguns fatores, que vão influenciar na produção do produto final no processo. São, por exemplo, a estrutura da partícula, que envolve o tamanho da partícula, a granulometria, a taxa de aquecimento, onde uma taxa de aquecimento mais rápida ou mais lenta vai favorecer a formação de um ou de outro produto, principalmente em processos como a pirólise, que ela tem, como a gente pode ver na tabela 1, frações diferentes de produto, que tem a fração líquida, a fração sólida e a fração gasosa. Também é importante a observação da temperatura de pirólise, que ela está atrelada ao tipo de pirólise. Para o nosso caso, nós optamos por trabalhar em uma temperatura de processo entre o tipo de pirólise convencional e o tipo de pirólise rápida, devido à maior fração gasosa que elas têm comparado aos outros tipos, que no nosso caso é a nossa fração de interesse para a obtenção de energia. Também temos que levar em consideração o tempo de residência, que também está atrelado ao tipo de pirólise e está relacionado ao tempo em que a partícula vai passar na zona de reação de pirólise. Fora esses fatores, também é importante que a gente leve em consideração as temperaturas de conversão térmica do material que nós estamos trabalhando. Para o nosso caso, nós colocamos aí no slide as temperaturas de conversão térmica para os componentes majoritários da madeira. Inicialmente, foi realizado um preparo da amostra através da serragem das toras de eucalipto. Utilizando essa serragem, foi feita uma análise da determinação do teor de umidade, que foi feita através da secagem dessa serragem. Utilizando uma fração da amostra úmida e da amostra seca, foi realizada, então, a análise termogravimétrica.
Essa análise termogravimétrica ela foi feita em atmosfera inerte em 2 taxas de aquecimento diferentes, a de 20 graus Celsius por minuto e a de 80 graus Celsius por minuto. E essa taxa aqui, essa análise, ela foi até 975 graus Celsius. Após obter os resultados da análise, foi feito então o cálculo da fração pirolizada. E utilizando esse cálculo, foi feito o cálculo das funções da fração pirolizada linearizada para cada mecanismo que foi proposto no trabalho. E então foi possível plotar os gráficos dos mecanismos para cada método, né, cada modelo. O de Coates, o de Tanner e o de Crivella. A partir desses modelos, foi feita então para cada modelo uma determinação do coeficiente de correlação mais próximo de 1 da equação da reta dos mecanismos. Então, foi determinado a energia de ativação a partir do coeficiente angular da reta, e utilizando a energia de ativação e o coeficiente linear, foi determinado o fator de frequência. Aqui na parte superior foi como realizamos a análise de DSC. Inicialmente, ela foi realizada apenas com a taxa de 20 graus Celsius por minuto, que foi a taxa que melhor favoreceu os objetivos do trabalho. Foi feita, então, a calibração desse equipamento com os padrões conhecidos e realizado o cálculo do fator de calibração. Então, foi realizada a análise de calorimetria exploratória diferencial da biomassa, tanto da amostra úmida quanto da amostra seca, mas apenas na taxa de 20 graus Celsius por minuto. Com esses resultados, foi feito o cálculo da área do pico do gráfico, que foi feito pelo software Proteus. Então, foi determinada a entalpia dessas áreas, utilizando o fator K e o valor das áreas. A análise de DSC, ela também foi feita em atmosfera inerte e ela foi até 450 graus Celsius. Então, como caracterização da biomassa, nós fizemos uma análise da umidade dessa biomassa. A partir da análise, nós obtivemos um valor de 9,03% de umidade. Na literatura, a gente esperava que esse valor variasse entre 20% e 30%. Esse valor inferior que nós obtivemos está relacionado ao tipo de material que nós utilizamos como amostra. Nós utilizamos uma madeira de eucalipto comercial, ela é previamente tratada e seca ao sol. Essa exposição ao sol causa essa diminuição da umidade. Aqui na figura 8, temos o gráfico de DTG das sobreposições das curvas de serragem de eucalipto úmida e seca com as taxas de aquecimento de 80 graus Celsius por minuto e de 20 graus Celsius por minuto. O DTG é derivado do gráfico de termogravimetria, onde torna-se possível visualizar os picos de máxima reação e as suas temperaturas que estão aqui na tabela 3. Inicialmente, começando a análise pelas taxas mais altas, que são a biomassa seca R80 e biomassa úmida R80, no início aqui nesse estágio de secagem abaixo de 100 graus Celsius, podemos notar uma diferença de concavidade que ocorre devido à presença de água na amostra. Podemos notar que nessa taxa de aquecimento mais alta, foi possível visualizar mais picos de máxima reação, o que ocorre devido à velocidade da mudança de temperatura. Essa taxa, no geral, ela favorece a despolimerização e cisão da celulose, que ocasiona a formação de gases condensáveis e também o craqueamento desses gases aqui acima de 800 graus Celsius. Já nas outras taxas mais baixas, de 20 graus Celsius por minuto, que é a biomassa seca e biomassa úmida R20, foi possível notar também aqui uma diferença nesse estágio de secagem devido à umidade da amostra, porém foi possível observar que houve menor ocorrência de picos de máxima reação. E o único pico que ocorreu, ele tem uma concavidade melhor definida. Isso ocorre devido à mudança mais lenta de temperatura, então as conversões térmicas, elas ocorrem de forma sobrepostas. Então não é possível visualizar elas de forma tão clara como na taxa mais alta. Essa taxa, no geral, ela favorece a conversão térmica da hemicelulose, o que não ocasiona a formação de gases condensáveis, e sim a de gases não condensáveis, então não tem aqui os picos de craqueamento de gases acima de 800 graus Celsius. Bom, na figura 9 nós temos o gráfico de termogravimetria. Ele demonstra a perda percentual de massa ao longo do aumento da temperatura. Aí nós vemos que nós temos um patamar de estabilidade química, logo no começo da análise, e posteriormente começa a perda de massa. Desse gráfico, nós podemos tirar as informações que nós temos na tabela 4. É interessante observar nessa tabela
a diferença de massa residual que teve entre as taxas de aquecimento, tanto para a biomassa seca quanto para a biomassa úmida. Nós podemos observar que para a taxa de 80 graus Celsius por minuto, nós tivemos uma massa residual bastante superior comparada à taxa de 20 graus Celsius por minuto. Os valores inferiores dessa taxa de 20 graus Celsius por minuto, eles estão relacionados a que a menor taxa de aquecimento favorece a conversão térmica da hemicelulose. E essa conversão térmica desse componente favorece a formação de gases não condensáveis, que quando a gente quer para reaproveitamento energético, são os nossos gases de interesse. Aqui na tabela 5, podemos visualizar os valores de energia de ativação e fator de frequência obtidos do estudo da cinética da pirólise. Inicialmente, aqui temos o modelo de Coates, que ele propôs aqui um valor de energia de ativação baixo, o que é representativo para a reação, e um valor de fator de frequência que é coerente com o mecanismo que foi proposto por esse modelo. Ele propôs apenas um tipo de mecanismo, independente da mudança dos parâmetros aqui, que é a taxa de aquecimento e a umidade da amostra. Já o modelo de Cleveland, ele forneceu aqui um valor de energia de ativação muito alto, o que não seria representativo para a reação, e o valor de fator de frequência, que indica que a reação não pode ocorrer pelo mecanismo que foi proposto por esse modelo. O de Tanner, ele também forneceu um valor de energia de ativação razoável e um valor de fator de frequência que também demonstra a possibilidade da ocorrência da reação pelos mecanismos que foram propostos por esse modelo. Esse modelo, ele nos propôs mais de um tipo de mecanismo com a mudança dos parâmetros. Se compararmos com o modelo de Coates teve valores de energia de ativação mais representativos para a reação. Então, ele é um modelo que melhor definiu a reação, propondo um mecanismo mais próximo do controlador da cinética como um mecanismo de reação superficial por concentração de volume. Bom, nós também fizemos uma análise de calorimetria exploratória diferencial para observar as energias que envolvem o processo. Tendo em vista que lá na análise termogravimétrica nós observamos que a melhor taxa para o nosso processo seria de 20 graus Celsius por minuto, nós rodamos essa análise apenas para essa taxa. Aí, a partir dessa análise, nós obtivemos as curvas no gráfico da figura 4. Esse gráfico mostra para a gente, observando ali a curva vermelha pontilhada, que é a de serragem úmida. Nessa curva, nós tivemos um pico endotérmico proeminente logo no começo da análise, que vai até a temperatura de 150 graus Celsius. Esse pico indica a perda de água, já que é da serragem úmida. Mais à frente, nessa curva, nós não temos outros picos endotérmicos tão proeminentes quanto esse. Diferentemente do que acontece na curva azul, que é a curva da serragem seca. Essa curva, ela tem o pico endotérmico dela mais proeminente nas temperaturas que vão de 150 até mais ou menos 250 graus Celsius, que é o pico onde acontece a conversão térmica. A partir desse gráfico também, nós conseguimos obter dados para calcular a variação de entalpia, que são as informações que nós temos na tabela 6 e na tabela 7. A variação de entalpia ela foi calculada tanto para as áreas endotérmicas do gráfico quanto para as áreas exotérmicas. Quando a gente compara os valores de variação de entalpia da tabela 6 e da tabela 7, nós observamos que os valores de entalpia exotérmicos eles são bem inferiores com relação aos valores de entalpia endotérmicos. Isso demonstra que a pirólise ela não é um processo majoritariamente exotérmico, como acontece com a combustão. Aí, a valoração energética do processo, ela está direcionada aos seus produtos finais, que têm densidade energética maior do que a biomassa inicial. Podemos concluir, então, que a umidade da amostra, mesmo estando abaixo de 20%, ela ainda se mostrou bastante influente na questão do consumo energético, como pudemos analisar pelo gráfico do DSC. Em relação à determinação de um mecanismo mais próximo do controlador da cinética, o modelo de Coates, ele definiu melhor esse mecanismo devido à energia de ativação, e ele propôs, então, um mecanismo de reação superficial por concentração de volume. Já a taxa de aquecimento que foi mais favorável para a geração de gases não condensáveis, em questão de geração de energia, foi a taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto, que a gente pôde analisar no gráfico de DTG.
Já a análise da energia de ativação em relação à amostra seca e à amostra úmida no DSC, se fizermos uma correlação com o modelo de Coates, podemos dizer que a amostra úmida ela tem uma energia de ativação mais baixa do que a amostra seca, o que tem relação com a reação de liberação de água ser uma reação que precisa de uma energia de ativação menor do que a reação de conversão térmica propriamente dita. Em relação às análises das energias envolvidas através do cálculo da entalpia, nós podemos concluir que a pirólise ela não é uma tecnologia de conversão térmica que é exotérmica. Então, a sua valoração energética está atrelada aos seus produtos finais e não à energia térmica como ocorre na combustão. Aqui é a bibliografia que utilizamos. Nós gostaríamos de agradecer ao Negrete pelo apoio nas análises de laboratório. Eu continuo apresentando os slides? Isso, deixa apresentado. Obrigada, meninas, pela apresentação. Professor Rafael, sua arguição. Beleza, então... eu acho que é melhor, Carol... eu vou chamar de Carol, tá, Grazi? Ainda da época de aula. Tudo bem, não tem problema. Pode falar. Pode deixar o slide, como você falou aí mesmo, que aí é melhor de ir mostrando algo, se eu perguntar e tal. Mas, muito bom, gostei da apresentação, gostei do texto, está bem completo, eu acho que é o trabalho que eu já peguei mais completo, não que eu tenha avaliado muitos na USP, por exemplo, mas tem bastante coisa, e aí agora que você agradeceu alguém no final por causa do laboratório, era isso uma das primeiras perguntas que eu ia fazer, não era nem perguntas técnicas, eu ia perguntar apenas como é que foi mais ou menos essa história aí de desenvolvimento desse trabalho, como é que começou a ideia e, tipo, vocês tiveram que correr atrás de tudo isso, atrás de laboratório, atrás de matéria-prima, como é que foi mais ou menos o desenvolvimento do todo? É que, assim... Eu ia perguntar para quem era a pergunta. Não, para quem era a pergunta, era só isso que eu ia perguntar. Pode responder, Graça. Tá. Eu e a Carol, a gente tinha uma ideia, né? A gente queria trabalhar com o processo de pirólise e como nós fizemos né, iniciação científica durante muitos anos na faculdade, nós tivemos a opção de fazer um curso de análise térmica, então nós queríamos trabalhar nessa área. E a USP, ela tem os equipamentos de análise térmica, né? Lá no laboratório de farmácia. Então, a gente desenvolveu o trabalho com essa ideia de trabalhar o processo de pirólise com intuito de fazer um reaproveitamento energético e trabalhar também o conhecimento que a gente adquiriu, né? Que são as análises térmicas. Daí o Negrete, ele disponibilizou para a gente, conseguiu para a gente o horário no laboratório e a gente foi e fez as análises lá. A gente rodou as análises na USP. Sim, ele auxiliou mais na parte da secagem da amostra, porque ficou na estufa durante 48 horas, então ficou mais com ele do que com a gente, vamos dizer, a gente só foi lá para checar. Mas a análise térmica a gente fez, na verdade, a gente já tinha conhecimento, mas a gente explorou muito mais do que a gente tinha feito até então, porque a gente nunca tinha feito um trabalho, por exemplo, para a determinação da entalpia de reação. A gente até então tinha feito alguns ensaios para estudar qual que era a temperatura de pirólise para colocar em reator de verdade os materiais. Então, a gente ensaiava a pirólise na análise termogravimétrica, né, no TG, e a gente determinava, então, a temperatura de pirólise daquele material, que a gente consegue saber por causa da perda de massa, que a gente consegue entender aqui a partir de quanto ela começa, até quanto ela vai, porque às vezes aqui também a massa residual é tão baixa que você vê que nem faz sentido tentar atingir uma temperatura tão alta, porque é bem difícil atingir altas temperaturas, né? Justamente. Interessante. Agora eu gostaria de ter perguntado, porque eu pensei que vocês fizeram as amostras e algumas análises, mas que eu nem sabia que vocês tinham acesso aos laboratórios da USP para fazer esse tipo de análise, de TG ou de DSC. Eu pensava que todas essas coisas tinha que pedir a terceiros lá dentro para eles operarem. Então, vocês que conseguiram
fazer? Vocês que fizeram mesmo as... Foi, gente. Porque a gente fez o curso, né? A gente sabe operar. Legal. É que não é todo mundo que sabe operar. Acho que é por isso. É que, na verdade, não é liberado para as pessoas mexerem nesse equipamento, que são equipamentos muito caros. A gente, isso, é isso que eu tenho ideia. A gente sim, porque nós temos certificado, mas não é liberado. Não é só a gente também. Tem mais alguns alunos sabem mexer também. Não, e vai ser disponibilizado um curso, Rafael, para os professores, para a gente poder ter o certificado para mexer também. Bom saber. Então, estava sabendo disso. E agora eu entendi, então, sei lá, a experiência delas para interpretar esses resultados. Porque, realmente, eu achei... a gente sempre vai se surpreendendo mais, né? Eu achei muito legal como vocês explanaram tudo, como vocês apontaram tudo, pareceram levantar bastante informação e tentar fechar, para não sobrar nada muito em aberto. E eu não esperava que vocês fizessem as interpretações dos grafos como fizeram na apresentação ou no texto. Tipo, isso aqui aumentou por causa disso, isso aqui diminuiu por causa disso, isso aqui é feito por causa disso. E conseguir apontar, interpretar, fazer essa leitura de gráficos. Pode não ser necessariamente apenas pelo que vocês analisaram, mas tipo, vocês têm uma visão muito boa da técnica e do que os gráficos representam, que eu acho que é o que é mais importante, né? Porque senão fica só um técnico de colocar algo ali para ter um resultado e não saber interpretar. Então, poxa, bacana. As perguntas que eu queria falar, vocês bateram muito na tecla aqui na apresentação de novo, nisso da umidade, que vocês encontraram uma amostra com umidade menor do que 10%, e que na literatura não é isso e tal, e tentaram justificar por madeira exposta ao sol, certo? E por isso uma possível redução de umidade. É isso mesmo que acontece, que agora a Grazi falou aqui com muito mais certeza do que no texto, dá a entender que parece ser isso. Vocês chegaram aí atrás de por que uma umidade tão baixa? Não. Você quer responder? É por causa da madeira. Podem ir alternando, não, pode ser. Aqui em cima, para mim, está a Carol. Pode ser a Carol primeiro, depois. Tá. Porque como a gente usou a madeira de eucalipto, que é madeira de lenha para lareira, ela não foi. A gente não conseguiu pegar essa amostra na indústria do papel. A gente até tentou com várias, mas eles não conseguem ceder, porque geralmente eles cedem mais para pesquisa de mestrado. Foi a justificativa deles. Então, eles não puderam dar muitas informações. E aí, a gente conseguiu essa amostra de uma madeira que é usada como lenha. E a gente sabe que a madeira que é usada como lenha, ela tem essa exposição ao sol, que é para dar uma secagem na madeira quando ela ainda está muito úmida, que pode acontecer por causa de chuva e tal. Então, a gente conseguiu justificar essa questão devido a isso. A gente não teve como fazer mais análise do que foi a de análise de umidade para saber, mas a nossa expectativa inicial ela não era tão baixa assim. A gente imaginou que chegaria pelo menos a 20%. E aí depois a gente chegou nessa discussão, né? Eu, a Grazi e a professora Mônica, e a gente tentou procurar um porquê. E aí o porquê que veio assim, casado com a situação, foi esse, de ser madeira de lenha mesmo. Eu não entendo nada disso, mas eu imagino que se for de lenha, eles devem secar mesmo antes. Eu fiquei pensando nisso de expor ao sol e fiquei pensando em algo muito grande, com muita madeira, e aí também, se está exposto a sol, está exposto a chuva, né? E aí não sei como é que fica isso da madeira. Mas a pergunta que eu tinha, então, era mais técnica. Vocês responderam, ok, a que eu tinha, mas a que eu tinha após essa o teste de umidade. Então, vocês já levantaram esse padrão que vocês fizeram aí de 48 horas, 100 graus Celsius, ou vocês tentaram, por exemplo, deixar 24 horas e medir a massa de novo, e depois 48 horas e medir a massa de novo, e depois um pouco mais de tempo e medir de novo a massa para ver se ainda continua perdendo um pouco a massa? Não, na verdade, a gente pegou análise na literatura, análise de umidade,
Aí nós pegamos os valores que ele utilizou e nós utilizamos os valores. Então, a gente não foi tirando, até porque a gente ficou com muito receio de ficar abrindo a estufa, tirando de lá, porque no ar a gente ficou com medo dela pegar umidade, isso ia influenciar. Então, a gente preferiu deixar fechadinho lá e depois só pesar no final. No final das 48 horas, que é o que a gente esperava que fosse levar o tempo para secar essa madeira. Eu acredito que para perspectivas futuras seria interessante fazer como você falou, professor. Mas a questão maior é que a gente demandou muito tempo mesmo na análise térmica, porque é bastante trabalhoso, demora muito tempo para você conseguir fazer esses ensaios. O equipamento ele resfria de forma muito lenta, ele tem um tempo de aquecimento, que é o tempo de residência, né, da amostra dentro dessa zona de aquecimento. Então a gente acabou levando tanto tempo que a parte da umidade a gente não teve tanto tempo assim para a gente fazer dessa forma, né? Sim, mas eu acho que seria mais interessante, sim. Eu acredito que talvez dê para fazer um estudo mais aprofundado. Se o que vocês encontraram na literatura, que é acima de 10%, tal, entre 10 e 20, e para esse padrão de deixar 48 horas 100 graus Celsius, então pelo menos está dentro da linha. Tipo, vocês imitaram o que fazem e está abaixo do que acontece, mas pelo menos está seguro. Tipo, beleza, é isso, porque é o procedimento que segue. Mas acho que, de repente, uma amostra só para tirar a conclusão, né? Aí vocês poderiam ter feito mesmo, de deixar-se mais tempo, se fosse possível, se não fosse um problema, e ver se realmente a umidade não ia variar mais ali, de repente nem ia variar mais, de repente, sei lá, seria uma 24 boa. horas nem ia mudar mais também, né? Ninguém sabe. Menos tempo. Não, entendi então, beleza, legal. Dos modelos matemáticos, eu não entendi por que tantos, eu não sei se estava claro no texto, eu fiquei confuso, no texto vocês descrevem vários modelos, né? E eu não sei se simplesmente porque encontraram na literatura e acharam legal tentar, ou se de fato teve uma ideia maior de não, é necessário testar esses modelos. Então, na verdade, a gente testou, foi através da literatura, mas foi porque são os modelos cinéticos para estudo de cinética não isotérmica em estado sólido que são os mais utilizados em trabalhos que trabalham com pirólise. Então, a gente pensou que talvez testar os 3 modelos seria o que possibilitaria que a gente chegasse numa resposta mais próxima possível, né? De um mecanismo mais próximo do controlador da cinética, porque além desses modelos, a gente testou dentro deles, daí cada modelo daquele linearizado dos mecanismos. Então, a gente fez uma série de planilhas no Excel, com os cálculos, onde a gente plotou os gráficos, e aí a gente conseguiu determinar estudando um coeficiente de correlação, que também foi uma indicação que a gente leu pela literatura, e a gente até testou, a gente escreveu isso no texto, que a gente testou em questão do que a literatura falava, porque ele dizia com certeza que a energia de ativação iria ser menor se o coeficiente de correlação fosse mais próximo de 1. Então, a gente pensou em fazer um teste, a gente fez com o coeficiente de correlação dos maiores o menor e dos maiores o maior definitivamente. A gente percebeu que a energia de ativação ela aumenta consideravelmente conforme esse coeficiente de correlação ele se afasta de 1. Entendi. Mas, então, aí foi para a Grazi, né? Vocês esperavam que, por exemplo, a energia de ativação desse igual ou próximo para cada um dos casos? Foi o que aconteceu no método de Coates. A gente teve como pode ver, com exceção da serragem úmida, nós tivemos a energia de ativação bem próxima. Não, mas eu digo assim, para a mesma amostra, né? Tipo, calcular a energia de ativação para amostra A ali, serragem seca beta. Tá, comparado para aos modelos. Método X, Y, C, para os modelos. Sim, a gente esperava que fosse dar muito próximos um outro, já que a gente estava usando o mesmo R² para todos. Só que não foi o que aconteceu, como a gente pode ver, né? Então, a gente definiu que o que menor tivesse energia de ativação, que foi o Coates, fosse o modelo que fosse definir melhor o mecanismo. Mas por causa da energia de ativação mesmo, porque os outros deu bastante fora, com exceção do McCallum.
Assim como a umidade, que vocês encontraram um motivo do porquê daria menos de 10%, vocês têm alguma resposta do porquê não deu o que era esperado? De dar igual essas energias de ativação aqui, ou não? Não chegaram a concluir algo definitivo? É que, exatamente, eu acho que quando eles definiram aqui, eles estudaram esses modelos que eles fizeram, né? Eu acredito que a biomassa, ela ficou muito generalizada, porque existem vários tipos de biomassa. Só que o comportamento muda dependendo do qual é a composição da biomassa. Eu acredito que a resposta maior pela literatura que a gente utilizou e a literatura que a gente criou agora, isso aqui que a gente fez, seria a diferença entre a biomassa que essa pessoa fez, que essa pessoa utilizou no experimento dela, e os valores realmente deram próximos entre os 3 modelos, e mesmo assim ela também definiu um modelo que se aproximasse melhor de todos, né? Então a gente usou uma biomassa diferente dessa da literatura que a gente se embasou. Então eu acredito que seria difícil de ter resultados tão próximos assim, sendo um estudo diferente. Mesmo sendo muito generalizada a biomassa, ela tem um comportamento diferente. Entendi. É porque quando eu vi os gráficos, eu não também, né, por ser energia de ativação ou fator de frequência, eu esperava algo igual, já que a amostra é a mesma, né? E que, não igual, mas algo próximo. Os valores aqui deram muito diferentes. E aí, é claro, né, que aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando a gente faz, é que a gente que errou. Por exemplo, o cálculo. Ajustei errado, ajustei o equacionamento errado, ajustei o gráfico errado, eu fiz alguma coisa assim. E vocês, eu senti segurança em todas as análises até agora e em tudo mais. Então, eu não... Porque, Rafael, foi feito e refeito esses cálculos então, 897 milhões de vezes. Que a gente também achou isso. Tem certeza que os cálculos estão certos. Eu imagino, eu senti firmeza também. Eu não vou pedir aqui para dizer, vocês poderiam tentar refazer de novo, que eu senti essa firmeza, mas realmente é estranho. Não tenho também um domínio nessa área para tentar justificar de alguma maneira, mas eu também esperava algo mais próximo. A gente achou muito curioso, inclusive para o método de Van Crevelen, porque ele deu fator de frequência 0, ou seja, a reação não tem possibilidade de acontecer por causa de não ter colisões, e a energia de ativação para a serragem de 80 deu negativo. A hora que eu vi isso, eu fiquei desesperada quando eu estava fazendo as contas. Mas a gente fez várias vezes. A gente fez muitas vezes. Na literatura, vocês encontraram trabalhos utilizando os 3? Um mesmo trabalho utilizando os 3, ou foram em trabalhos diferentes? Utilizando os 3, demonstrando os 3, mas dizendo que o melhor era o de Coates. Tá. Dizendo que o que melhor a definia seria o de Coates, devido ao valor de energia de ativação mais baixo, mas com outra biomassa só. Na verdade, mas deram, assim, uma distância razoável os valores dentro dos modelos, o de Coates, o de Crevelen e de Tanner. Nesse trabalho que a gente usou, eles tinham uma faixa, assim, razoável, não estava tão discrepante quanto ocorreu nos nossos cálculos. Na verdade, na energia de ativação não diria muita coisa entre o de Tanner e de Coates. Entre, por exemplo, o primeiro ali de 10 e o outro 25. Dependendo da situação, eu ia dizer, beleza, tá próximo ainda, mas realmente o Crevelen... Uma outra coisa também, que eu acho que tem correlação, é o tempo dos modelos, né? Quando eles foram criados, bem dizer. Porque o mais recente é o de Coates e os outros, eles não são tão recentes assim. Então, uma coisa que talvez a gente também poderia ter feito é estudado para verificar se, de repente, o de Coates ele não foi melhorando os outros modelos que já existiam e chegou num modelo que define melhor a cinética da biomassa em estado sólido, para a cinética não isotérmica e tal. Isso pode acontecer também entre os modelos, né? Que eles vão sempre melhorando um do outro. Sim. Mas, bom, o que eu senti falta no texto, tá? Quando vocês explicam os modelos, era justamente algo nessa linha de dizer, assim, o porquê ele é aplicado. Por exemplo, para situações X, em que a biomassa é de tal forma, o de Coates é aplicado, por exemplo. Ou
né? Se todos eles podem ser aplicados, então talvez colocar os anos lá para dizer que algum é mais atual e o outro é menos atual, acho que vale a pena. A Porque gente pode inserir isso sim. porque Sim, sim. inicialmente eu pensei que eram casos, né? Olha, quando você tem, por exemplo, altas umidades, o modelo que melhor se ajusta é o de tal. Mas quando você tem situações assim, com, sei lá, poder calorífico de não sei quanto, sei lá, parâmetros aí qualquer. Então, o melhor que se ajusta é o de Tanner. Eu pensei que eles eram modelos para situações diferentes e por isso deram valores diferentes. Mas, beleza. Nesse slide, o quilojoule, né, o K é minúsculo, né, do quilo. Ai, desculpa. Não, só detalhe. Detalhes. Tá. Tem uma legenda também, depois vocês dão uma olhadinha lá no texto, que eu não rabisquei no texto, eu só fui tentando anotar alguns pontos, mas tem alguma que está junta. Tá, eu acho que eu já até sei qual que é o título. É A a de gente umidade. Essa da umidade, eu acho, alguma coisa assim que está toda junta. Para contribuir só no gráfico, eu acho, na tabela que vocês explicam os modelos e como calcula lá em função do alfa e do n, acho que é válido na legenda da figura já explicar o que é o alfa e o n, tá lá, né? Tabela, tal, disso, aí já pode colocar na própria tabela, onde alfa é calculado dessa forma e n é isso, só para simplificar o trabalho do leitor. Bom, acho que no geral é isso. Tem, tem uma coisa ou outra, mas eu não me chamou nada me chamou mais atenção do que esses dados aqui, dessa tabela mesmo que vocês estão mostrando, tá? E agora na apresentação me surpreendeu mais ainda a explicação de vocês dos gráficos em relação à leitura física do fenômeno. Então, parabéns para vocês. Muito obrigada. E acho que é isso, Obrigada. professora Mônica. Obrigada, então, Rafael. Meninas, eu vou pedir para vocês ficarem mutadas, tá bom? A gente vai para outra sala para deliberar a nota e já voltamos. Deliberar. É o mesmo link, tá, Rafael? Beleza.
Respira. Vocês estão aprovadas, podem ficar tranquilos. Vão passar, vão formar tudo, mas eu sei que para vocês não era só isso que vocês queriam, né? Elas estão aí, que eu não estou Elas vendo. estão. Você não está vendo? Elas estão aí, elas estão mutadas, mas elas estão aí. Eu estava falando e vocês não estavam entendendo nada. É. Eu falei, nossa, mas que trabalho, né? Que foi. Foi duro. Elas não queriam, elas estavam tensas, porque a gente tinha escolhido uma banca, e aí era você, e você ia dar uma nota baixa para elas estavam desesperadas, mas vocês tiraram 10, meninas, parabéns, com louvor. Sério? Ai, que bom! Nossa, muito obrigada. Eu tenho certeza elas vão tirar que 100, Rafael, elas iam fechar a câmera e ir embora, entendeu? Não fechou a câmera embora. O Rafael já foi professor das duas, acho que ele lembra bem. A gente estava conversando, inclusive, sobre isso. Daí eu falei, elas vão infartar se a gente não voltar logo, porque a gente não vai poder trabalhar. Eu estava falando da aula já. Realmente foi muito esforço, né? Foi. Não foi pouco. Foi. Meninas, só para eu encerrar aqui, então, Mônica, rapidinho. Eu falei para a Mônica, acho que eu falei um pouco antes para vocês também, mas, assim, eu não sei o quão pareceu muito para vocês o trabalho, mas eu achei bastante coisa. Eu achei muito bom mesmo, sério. E uma coisa que eu sempre sinto falta aqui é do texto estar bem, não é conciso a palavra, não, mas... Amarrado. Bem amarrado. Você ter um início, um meio e um fim, você conseguir ler o resumo. O resumo é uma das coisas que eu tenho notado aqui no meu bloco de notas. O resumo assim, está excelente, ele fala o que o trabalho faz. O que aconteceu, o que vocês fizeram, o que foi concluído, está tudo no resumo. Ninguém aqui, ninguém não, mas a maioria dos trabalhos que eu pego, a galera está ali discutindo no resumo o problema, ou o que vai fazer, e eu tenho que sempre ficar batendo na tecla que, olha, o resumo é para ter já o que foi feito, é para ter o que foi obtido no final. Então, só de eu ter lido o resumo, poxa, elas já colocaram aqui tudo, já deu um... Peraí, né? Vamos ler isso aqui com calma. E, então, só queria falar isso para vocês, assim, que foi muita coisa, que às vezes eu acho que a pessoa fica meio, né, a gente que faz o trabalho, a gente sabe, a gente consegue ver mais o lado ruim, o lado que ficou faltando, o lado que ficou algo que a gente não consegue explicar, e tipo, e agora? Então, a gente começa a se colocar um pouco para trás, né, e aí é isso só que eu queria deixar para vocês, assim, que o trabalho ficou realmente muito bom. Opa, até me emocionei e tirei o fone. E que vocês saibam disso. E ficou muito bom, sim, tá? Muito obrigada. Vamos tirar foto, gente? Vocês querem com a apresentação, que é só a gente? Peraí, deixa eu apresentar. Vai, daí aparece todo mundo no canto, senão alguém fica com a cara maior, né? Calma aí. Para mim, eu tô vendo os 4 agora, essa horadinha, mas pior que eu só fico me olhando. E para mim é só o senhor que está aparecendo aqui. É que você deve ter travado ele. Então. Eu tenho que apresentar em tela cheia, né? Daí vai aparecer para só ficar mais bonito. Daí a gente aparece do lado. Pelo menos aqui no meu a gente aparece do lado, que minha tela é grande. Peraí. Beleza. Deixa eu arrumar aqui, todo mundo vai fazer X? Vamos. X, feliz, sei lá, 10. Viu? Conseguiram. Tirou? Rafael, obrigada, viu? Obrigada pela sua avaliação. Eu vou parar de gravar aqui. Meninas, vou pedir para vocês esperarem só para a gente acertar esses detalhes.